Até onde vai a confiança de uma seleção que se tornou a maior campeã da história? Será que conquistar 5 Copas do Mundo foi o começo do maior período da história do futebol brasileiro? Ou foi justamente o momento em que começamos a ficar para trás? Porque existe uma pergunta que muita gente evita fazer. Como uma seleção que revelou alguns dos maiores jogadores do futebol mundial nas últimas décadas conseguiu ficar tantos anos sem chegar em uma final de Copa do Mundo? O Brasil tem talento, o Brasil tem história, o Brasil tem camisa. Mas será que só isso ainda é o suficiente? Antes da gente entrar nessa discussão, já deixa seu like, se inscreve no canal, comente a sua opinião, porque esse é um daqueles assuntos que divide a opinião dos torcedores brasileiros. Ah, e não esquece, se tem futebol, é com Bob. Roda a vinheta. Pessoal, antes de começar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo não é para falar que determinado jogador é ruim, que treinador X deveria ter feito isso ou aquilo, ou simplesmente procurar um culpado pela fase atual da seleção. A ideia aqui é entender uma coisa maior. Como uma seleção que durante décadas foi referência mundial chegou ao ponto de ver outras seleções evoluírem e assumirem um protagonismo. E para entender isso, precisamos voltar para 2002. Em 2002, o Brasil conquistava sua 5ª Copa do Mundo. Uma seleção liderada por jogadores como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos. Era uma geração absurda. O mundo olhava para o Brasil como o país que tinha encontrado a fórmula do futebol. O talento individual era enorme, a técnica diferenciada, a camisa pesava. O Brasil se tornava o primeiro e único país pentacampeão mundial. Mas junto com essa conquista nasceu algo perigoso. A sensação que o Brasil sempre estaria um passo à frente. E talvez esse tenha sido o maior problema. Não o título, mas a ideia de que a fórmula que nos fez campeão nunca precisaria mudar. Durante muito tempo, o futebol mundial parecia ter um grupo fechado de seleções que sempre brigavam pelo título. Brasil, Argentina, Alemanha, França, Itália e Inglaterra. Eram as camisas mais pesadas, mas o futebol nunca ficou parado. Enquanto o Brasil carregava a história de 5 estrelas no peito, outros países começaram a estudar, investir e mudar a forma de enxergar o jogo. A Espanha é um exemplo perfeito. Em 2002, a Espanha ainda não era vista como uma potência mundial. Em 2006, caiu nas oitavas. Mas em 2010, chegou na Copa com um modelo completamente diferente. Um futebol baseado em posse, controle, organização e uma geração extremamente talentosa. Resultado, campeã do mundo. A Alemanha seguiu um caminho parecido. Depois de uma eliminação frustrante na Eurocopa em 2000 e 2004, reformulou sua estrutura, investiu na base e criou uma nova identidade. Anos depois, essa mudança resultou no título de 2014. O mundo estava mudando, e o Brasil continuava acreditando que o talento individual era o suficiente. Depois do Penta, o Brasil nunca mais chegou em uma final de Copa. Em 2006, uma geração extremamente talentosa caiu nas quartas para a França. Em 2010, novamente nas quartas, dessa vez contra a Holanda. E nesses dois momentos começava a ficar claro. O futebol estava ficando cada vez mais coletivo. Não bastava ter grandes jogadores. Era preciso ter organização, intensidade e um modelo de jogo. Em 2014, jogando em casa, o Brasil tinha uma pressão enorme. A expectativa era o hexacampeonato. Mas a realidade era que tecnicamente aquela seleção estava atrás de outras equipes daquele torneio. Alemanha, Holanda e até a Bélgica mostravam uma nova realidade do futebol. A distância entre as seleções estavam diminuindo. O mundo tinha aprendido. E talvez esse seja o maior ponto dessa discussão. O problema do Brasil nunca foi falta de talento. O Brasil continua revelando jogadores incríveis. O problema é transformar o talento em uma seleção forte. Porque enquanto outros países começaram a modernizar suas estruturas, a formação de jogadores e a preparação de equipes, o Brasil continuou confiando muito na sua capacidade natural de revelar craques. E durante muito tempo isso funcionou. Mas o futebol mudou. Hoje uma seleção campeã precisa muito mais do que só jogadores habilidosos. Precisa de planejamento, precisa de metodologia, precisa de evolução constante. Outro ponto importante é a relação dos jogadores brasileiros com o futebol nacional. Durante décadas, o Brasil revelou grandes jogadores dentro dos seus clubes. Mas cada vez mais cedo, esses jogadores são vendidos para fora. E isso gera uma pergunta.
Será que estamos perdendo aquela conexão entre jogador, clube e torcida que sempre fez o futebol brasileiro ser diferente? Será que o jogador brasileiro chega na seleção como uma estrela mundial sem ter vivido tanto futebol brasileiro? Essa é uma discussão enorme e eu quero saber a sua opinião. Talvez o maior erro do Brasil depois do Penta não tenha sido ganhar. Muito pelo contrário. Foi acreditar que a história seria o suficiente para continuar vencendo. Mas o futebol não respeita passado. O futebol recompensa quem evolui. As 5 estrelas continua sendo parte da maior história de uma seleção no futebol mundial. Mas para conquistar a sexta, o Brasil tem que entender uma coisa. O mundo não está tentando alcançar o Brasil. O mundo já aprendeu com o Brasil. E agora é a nossa vez de evoluir novamente. Comenta aqui. Você acha que o Brasil ficou acomodado depois do Penta? Ou o problema da seleção é outro? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, me ajude a bater os 100 inscritos e não esquece, se tem futebol, é com o Bob. Fui!